Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulo 35 e 36. Capítulo 35, de 5 de fevereiro de 1900. Está sem título. E a Luísa inicia dizendo: continuando o meu estado, no mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus ao vir me disse: minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma, esforçando-se, supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto o fará ao restringir-se sempre, sem sair jamais do círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. É um pequenino trecho, mas que tem um precioso ensinamento de revelar para nós a necessidade, como ele vem falando nos últimos textos, a necessidade imperiosa do conhecimento do próprio nada. O conhecimento de que fomos feitos por Deus, somos de Deus e dependemos de Deus para tudo. Nós não temos capacidade nenhuma por nós mesmos para nada de bom. E quando Jesus vem dizendo aqui para ela, minha filha, quando a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma esforçando-se supera aquele combate, então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Então vêm as lutas. Não são poucas, são várias lutas em várias áreas da nossa vida, que corresponde a várias virtudes. Então, assim como a Luísa, há poucos dias, no trecho, trecho agora recente desse volume, falava lá da visão que ela tinha dos apartamentos, dos locais onde que, como se houvesse ali vários apartamentos, vários cômodos, vários espaços ali, e cada um deles representava uma virtude. Assim também nós, cada situação, circunstância da nossa vida vai exigindo a correspondência relacionada a alguma virtude. Vai estar ali aparecendo ou virtude ou vício. Ou resplandece virtude ou resplandece vício. E vai dependendo muito de como está sendo a luta da alma em relação àquela circunstância. Então, ele vai dizendo, às vezes a alma sente uma luta. Então, é com circunstâncias relacionadas à paciência, é com circunstâncias relacionadas ao amor, é com circunstâncias relacionadas à, à compreensão, a discernimento, é com circunstâncias relacionadas à abnegação, tantas. E o Senhor vai apresentando, a cada dia apresenta, talvez num dia só ele apresenta diversas circunstâncias tão distintas uma da outra, que vai ali exigir luta para que alguma virtude ali se sobressaia. Aí ele vem falando que a alma, esforçando-se, supera aquele combate. Então, exige da alma um esforço. A alma, nós não achamos nós que vai vir a circunstância para poder, para ali, vem a circunstância, vai exigir de nós uma resposta e a gente simplesmente fala, eu não sou nada mesmo, então deixa como está. E fica totalmente na passividade, esperando
é como se esperasse que viesse do céu tudo de bandeja, viesse do céu já tudo pronto. Como se as virtudes em nós, elas fossem como frutos que dão em árvores, que é só lá, madurou, ir lá colher e consumir. Não é dessa forma. Exige um trabalho, existe um combate, existe uma luta. E à medida que a alma entende e esforça-se nessa luta, ela vai se esforçando para lutando ali contra si mesma, porque essa luta é o quê? É nada mais, nada menos que uma luta contra si mesmo, uma luta contra a gente mesmo. E ontem ainda falava no Evangelho, né, aquela passagem belíssima que o Senhor fala: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É a cruz do dia, é a cruz de cada dia, cada dia. Então, a cruz de cada dia é a circunstância de cada dia, a cruz de cada hora é a circunstância de cada hora. E assim como o Senhor ensina no Evangelho, é necessário essa renúncia de si mesmo, é a renúncia de si próprio. E a renúncia de si é esse esforço. Então, quando a gente tem esse movimento do renunciar-se a si mesmo, a gente tá no esforço, a gente está na luta. Então, esse renunciar-se é essa luta. E quando estamos renunciando, porque sabemos que não somos nada, a gente está combatendo. Então, quando a gente está no combate, quando a gente está na luta, essas virtudes elas vão resplandecendo de forma mais radicada, elas vão se fixando na nossa alma. Só que a gente sabe que na divina vontade a gente não faz isso para que a virtude resplandeça, para que a virtude seja radicada na nossa alma por causa da virtude, por causa que a gente quer ser bom, porque a gente quer ser bonito, porque a gente quer ser virtuoso. Não tem nada a ver com isso. Na divina vontade existe essa diferença que a gente sabe que a nossa vida é uma luta, sim. Não é diferente da vida das demais pessoas. A nossa vida é uma luta, sim. Só que é uma luta contra nós mesmos. É uma luta que a gente tem consciência de que é uma luta contra a gente mesma. É uma luta contra o nosso eu, contra o nosso egoísmo, contra o nosso amor próprio, contra a nossa visão. É esse renunciar-se a si mesmo. Então, a nossa luta diária é contra a gente mesmo. É contra a nossa humanidade que quer o prazer, que quer o bem-estar, que quer as circunstâncias favoráveis. É essa luta de cada dia, essa cruz de cada dia, que a gente tem consciência que é diferente de uma vida sem o conhecimento das manifestações do livro do céu, que é uma luta para parecer ser virtuoso pela virtude. Então é diferente, é outra realidade. É virtude também? Sim, mas é uma virtude que não está focada, não está baseada no eu, em mim, na minha vida, mas está baseada em corresponder àquilo que o Senhor está trazendo, corresponder àquilo que Ele está manifestando. Então isso faz toda a diferença, quando a gente tem essa luz de conhecimento. E ele continua: mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça corda para fazer-se atar pela desconfiança. Então, essa luta, ela é tão, muitas vezes tão perigosa, porque às vezes a alma pode achar que em estar lutando, em estar ali renunciando, ela pode estar fornecendo corda para se enforcar, porque ela não confia, ela vê que ela é nada, mas ela não confia no tudo que é o Senhor, que é Deus. Então tem uma desconfiança. Então se dá conta da sua miséria, do seu nada, da sua vileza, da sua imperfeição, sabe da necessidade que tem de dependência, mas não confia. Que Deus que está enviando a circunstância, Ele é que pode, Ele é quem pode, Ele sabe para que está enviando a circunstância. Então, essa e a desconfiança, ela é muito, ela toca muitas vezes a nossa alma, porque a circunstância, ela vem junto trazendo desconfiança, desconfiança não apenas do nosso, porque assim vem trazendo informação de que a gente poderia ter feito diferente, que a gente poderia ter agido de outra forma e que onde está Deus que não está me ajudando? Onde que ele está que não está operando? Se ele tem o poder, onde que ele está? Então muitas vezes vem essas dúvidas, vem essas realidades tocando a nossa alma, a nossa consciência
E isso traz desconfiança. E se a gente não se der conta, se a gente não estiver ali atento, como o Senhor sempre pede para Luiz e pede para a gente esteja atento, se a gente não estiver atento, em vez da gente estar na luta ali para fazer resplandecer a virtude, para fazer a virtude brilhar e se fixar na nossa alma, ou seja, renunciando mesmo ali e sabendo, sim, realmente eu dependo de Deus, a gente vai acabar caindo nessa desconfiança. Porque é uma luta agora, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, e não para. A nossa vida não tem muita trégua, porque na Terra a gente não vai ter trégua de descanso. Não, a Terra não é lugar de descanso, não é lugar de repouso, não é lugar de gozo, diferentemente de que muitas pessoas acham. Aqui é luta, mas é uma luta que não é fácil. Mas se a gente sabe que é dessa forma, então a gente vai pelo menos caminhando nessa informação, nessa verdade. Então ele fala assim, e, e isto fará ao restringir-se sempre sem sair jamais do círculo da verdade. Então, para poder não fornecer corda para ser atado pela desconfiança, precisamos sempre voltar, precisamos sempre estar restringido, estar envolto, estar dentro do círculo da verdade. E esse círculo da verdade, ele fala que é o conhecimento do próprio nada. Esse círculo da verdade. Esse círculo que fala para nós, você não é nada. Você necessita de Deus. Você precisa confiar em Deus. Essa é a verdade. Confiar em Deus mesmo. Eu tive que interromper aqui para fazer. E acaba cortando o raciocínio. Mas assim, aí, ouvindo a partilha da Aline, e aí eu vou buscar narrar aqui uma circunstância que ela acontece quase todos os dias e tem dias que várias vezes no dia comigo. Comigo, assim, na minha casa. Eu tenho um filho com deficiência neurológica, depende da gente. E, só que ele é ativo, assim, esperto, tudo. Só não anda, não fala, tudo. Mas ele, às vezes, tem como é que eu vou falar? É até difícil de descrever. Ele agride, ele agride às vezes a gente. Até mesmo na hora de alimentar, depende de uma hora. Tem hora que ele tá um doce assim que é assim, comovente até de ver o doce que ele tá. Mas volta e meia, ele dá tipo uns ataques de fúria, assim, de, não sei, uma irritação tão grande. Ele toma medicação, tudo. Mas vem aquele estado de irritabilidade, de fúria nele, que ele agride a gente com belisco, até querer morder. Ele também se autoagride muitas vezes, mas ele agride muita gente com a unha, de unhar. Mas ele unha de uma forma que não é simplesmente pega na pele, ele pega para arrancar com toda a força, ele tem muita força. Ele já tem 16 anos, ele tem muita força. E ele gruda assim na pele da gente, mesmo por cima da roupa, tem que estar muito assim, protegido para poder não alcançar a nossa pele. E aí ele gruda com toda a força para arrancar pedaço, não pode deixar. E tem horas assim que a gente, ontem mesmo eu estava, ele faz isso comigo, com o pai, com os outros irmãos. É quem estiver por perto, é quem estiver por perto na hora ali, que ele alcançar, o braço alcançar, ele pega. E aí ontem até comentando com a minha filha, que parece que tem hora que ele pega, alguns locais que ele pega no nosso corpo para poder beliscar, porque dói muito, porque é muita força que ele usa, parece que desperta dentro da gente um bicho. A gente fala assim, você desperta o que há de pior dentro de mim com esse belisco. E é verdade, levanta, parece que acorda um monstro dentro da gente assim, na hora que ele dá aquele belisco tão forte, tão contundente, que várias vezes a gente acaba batendo na mão dele, é, devolvendo uma agressão, não da forma como ele faz, mas às vezes batendo na mão, brigando, brigando forte, mas brigar forte é o necessário. Mas muitas vezes até como se a gente estivesse falando com uma pessoa que tivesse razão, que tivesse ali total consciência do que está fazendo. Então, na hora que a gente faz isso, parece que tá, beleza, mas é no impulso ali, no momento. E aí depois, se a gente para assim um pouquinho, né, em seguida para um pouquinho, nossa, o que eu estou fazendo, né? Porque embora ele, né, aquela forma de agressão, de ação dele, embora seja irracional,
é mais como se fosse um instinto, um reflexo de alguma coisa que não está bem dentro dele, um descompensamento, uma descompensação orgânica, metabólica, psicológica, neurológica, não sei o que mais falar a respeito, mas ele não faz assim de propósito, mas tem horas assim que parece que é de propósito, parece que ele tem hora que parece que dá aquela sensação que parece que tem uma maldade ali, mas é por causa da natureza humana, debilitada, decaída, o pecado original, e tudo isso que faz essa desordem, mesmo uma pessoa que é uma alma vítima, que é uma pessoa que ali é inocente, porque ele é inocente, mesmo assim a natureza humana tem toda essa debilidade. Só que, olhando para esse texto agora, aí me veio a informação. Essa é a verdade. Ele é uma pessoa que ele está ali simplesmente respondendo a estímulos dessa natureza debilitada, dessa natureza decaída, dessa natureza desordenada que a humanidade se encontra. E essa é a verdade. E a verdade também é que eu sou uma criatura, né? Eu e os demais que o cercam, são criaturas dotadas de razão, de entendimento, de conhecimento. Então, nós não poderíamos, de forma alguma, agir com uma repressão, talvez à altura ou de forma agressiva com ele, por causa de nós termos a razão. Só que o que acontece também? A gente também está nessa luta desigual, né? É ali uma luta, né? Agora entendi, é uma luta. Vem ali as circunstâncias, e então o que é necessário? Que eu lute contra a natureza, que eu lute contra essa tendência de perder a paciência, sabendo que eu sou nada e que eu dependo de Deus para corresponder, pedir o auxílio, a ajuda de Deus, mas não querer, tipo, suportar a agressão dele e ficar, ai, nossa, que linda, eu sou uma mãe maravilhosa porque eu aceito que meu filho me agride e eu não, e eu tenho paciência, eu tenho amor, eu sou uma belezinha de mãe que não devolve nenhum tipo de agressão. Isso é o que eu desejaria que acontecesse, de verdade, no fundo do meu coração, quando eu, às vezes, devolvo uma agressão, depois, imediatamente ali, eu já me sinto um lixo, me sinto um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, porque eu entendo, meu Deus, que ele não, assim, não tem plena consciência do que está fazendo, e eu tenho, mas ali vem de uma forma tão imediata, uma resposta tão imediata, que, como eu falei, parece que é aquele bicho que surge ali, aquela, aquele ímpeto na defesa, também é uma defesa que também que também devolve uma agressão de volta. E aí essa noite ele, né, dormindo tranquilo, eu não sei nem que horas porque eu não olhei o horário que era, mas umas horas da noite ele acorda e começa a me beliscar. Só tá eu e ele lá na cama. E aí ele começa a me beliscar, me beliscar, me beliscar. Com toda força, eu tiro a mão dele e ele vem. Eu tiro a mão e vem. Eu enrolo a mão dele nas cobertas, porque tá frio aqui. E ele, mesmo assim, no meio das cobertas, ele fica lá, fazendo todo o esforço para me beliscar, para me achar onde eu tô na cama para me beliscar. E aí eu dei uns tapas na mão dele, briguei com ele. E ele, parece que quanto mais a gente faz, mais briga, mais ali ele vem com mais, parece que vem mais ainda. Parece que aquele bichinho assim que fica enfesado, e quanto mais você mexe, mais ele fica enfesado para poder agredir. Aí eu peguei, levantei da cama e fui, sentei no chão e fiquei lá. E aí ele percebeu que estava sozinho na cama, estava escuro, e aí ele sentou e começou a resmungar lá na cama. E aí eu comecei, falei, Senhor, que situação, Senhor, que situação. Eu falei, e aí eu fiquei falando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero te ofender, eu não quero, porque eu sei que quando eu ajo no impulso, eu tô ofendendo porque eu sou uma criatura que tenho razão, que tenho um certo discernimento. Eu precisava ter controle, mas aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei naquela realidade que já fiz essa oração várias vezes, Senhor, se for para poder viver uma vida de te ofender de alguma forma, porque quando a gente age dessa forma, a gente está, é um espinho em Jesus, é uma chaga em Jesus que a gente está ali colocando. E aí eu lembrando, assim, eu tenho consciência de uma vida já de pecado passado, de escolhas erradas do passado, e isso aqui.
são realidades que eu não desejo nunca mais repetir na minha vida, que eu já me arrependi, já me confessei. E, e aí eu fiquei, né, fiquei pensando assim, e buscando compreender, né, essa circunstância e pensando, é justiça, é reparação, o que que é que o senhor está fazendo, por que que o senhor está permitindo, para que que o senhor está permitindo essa circunstância dessa forma, ele ser tão agressivo desse jeito? É para poder eu lutar na virtude da paciência? É para isso? É para ter essa luta? E aí hoje o texto vem trazendo a resposta de permanecer no círculo da verdade, que é eu preciso de Deus para tudo. Eu necessito de Deus para tudo. E Ele é uma criança, né? Uma eterna criança ali enquanto estiver nessa terra, que precisa de mim, mas precisa de mim inteira. Mas eu preciso de Deus. Eu preciso de estar cheia de Deus para poder dar para ele aquilo que ele necessita. Mesmo nessas atitudes, mesmo nessas circunstâncias violentas, eu preciso permanecer nessa verdade que eu dependo de Deus, nessa verdade que eu não sou nada, nessa verdade que se eu quiser parecer ser boa, ser bela, ser uma mãe maravilhosa por mim mesma, eu não vou conseguir. E assim, provavelmente nisso o Senhor está trazendo circunstâncias para me mostrar, você precisa de mim, confia em mim. Então, essa realidade que ele falou da desconfiança ali ser essa corda que muitas vezes vai nos atar na lama, vai nos atar no vício, a desconfiança, é complicada, porque muitas vezes vem a desconfiança no nosso coração. Por que que o senhor para que que o senhor está permitindo isso? Muitas vezes achar que Deus não está próximo, que Deus não está ali junto, que Deus não está participando. E E vem a informação hoje nesse texto de que o Senhor está assim, Ele está ali junto, Ele está ali do lado, Ele está ali sentindo tanto quanto, muito mais do que aquilo que eu estou sentindo na minha pele, na minha vida, no ordinário da minha vida, Ele está sentindo, Ele na verdade já sentiu lá desde a eternidade, Ele já sentiu tudo isso, na humanidade dele, quando Ele esteve sobre a terra também, Ele viveu isso, Ele passou essa experiência, Ele sentiu na própria pele dele. Então, ele só quer compartilhar comigo isso. E que eu entenda que se eu permanecer nesse círculo da verdade, do nada, e da dependência e da necessidade da confiança, é uma forma de vencer um dia a mais com ele vencendo em mim, eu assumindo essa cruz, renunciando, né, esse renunciar a mim mesmo, dia após dia, renunciar o meu, renunciar a mim mesmo, assumir o meu nada e continuar caminhando. Mais ou menos isso. No 36, de 12 de fevereiro de 1900, os defeitos voluntários formam nuvens. Encontrando-me num estado de abandono por parte do meu adorável Jesus, ao meu pobre coração sentia-o pela dor espremer como sob uma prensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava neste estado, quase como sombra, vi o meu amado bem, mas não claramente. Só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa, e molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia-me a parte do coração exacerbada pela dor de sua privação. Neste momento ouvi uma voz que dizia: a verdade é a luz, que levou o Verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade dá vida, luz e torna fecundas as virtudes, de virtude a alma. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz de verdade, mas apesar disso não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E se estas nuvens são nuvens de imperfeições e de defeitos involuntários, esta luz, rasgando-as com o seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque estes são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada à luz divina. Defeitos voluntários. Defeitos voluntários formam nuvens, impede que a luz passe, fica na sombra. Então, quando a alma está no defeito voluntário, quer dizer, eu sei que estou errada, mas mesmo assim eu estou fazendo. Então, é defeito voluntário, porque eu sei que está errado, mesmo assim eu estou fazendo. Faz com que a luz não penetre, a luz passe
fique só por detrás da nuvem desse defeito voluntário. Cria essas nuvens e a alma fica na sombra, a ponto de, se ficar uma sombra muito espessa, muito extensa, de chegar a ser uma escuridão, como se fosse um eclipse, que faz com que o sol fique totalmente escondido. Então, essas nuvens que tampam tudo e faz o dia parecer noite, pode acontecer com a alma, se ela ficar de defeito em defeito involuntário, somando os defeitos voluntários. E aí, retomando o que eu estava falando, compartilhando da circunstância, então, se eu ali cometi devolvi uma agressão, mas foi involuntário, foi ali, não foi por maldade, porque eu quis, porque, nossa, eu vou fazer para descontar a raiva. Se eu fiz, mas foi assim tão automático e imediatamente quando eu faço, já me vem aquele arrependimento, aquela dor no coração de não ter tido controle, é involuntário. É involuntário, não foi assim de forma planejada, embora aconteça, esteja sempre acontecendo. Mas o que ele pede aqui? Para estar atento. Ó, a Luísa compreendeu. Deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário. Estar atento quando a circunstância vier, estar atento para não cair no voluntarismo de errar, sabendo que está errado e mesmo assim fazer. E quando é involuntário, mas ao mesmo tempo que é involuntário ali, se dá conta de que foi errado, acaba que os flashes de luz, da luz da verdade, da luz do conhecimento, ele ultrapassa, ele perpassa a nuvem e alcança a alma. Então, vem flashes de luz. Então, essas nuvenzinhas, elas que são essas nuvenzinhas que são essas imperfeições esses defeitos involuntários, eles vão sendo dissipados pela luz que vai sendo passada através dessas nuvenzinhas. Então, os defeitos involuntários, eles são como essas nuvenzinhas. Elas não são tão espessas, mas se começar a acumular, mesmo defeitos involuntários começarem a acumular, vão se somando e essas nuvens vão se engrossando, vão se escurecendo, vão se tornando espesso e aí pode chegar a não ter mais passagem da luz da verdade. Então, é importante compreender isso. É defeito involuntário? Sim, mas se eu não estou atento para ir corrigindo esses defeitos involuntários, a soma deles pode se tornar voluntário, pode se tornar e ter um peso tão grande quanto o do voluntário. Então, eu também tem a relação com o pecado mortal, um pecado grave, que é como se fosse o defeito voluntário. E os pecados veniais como se fossem os defeitos involuntários, fazendo essa comparação. Então, um defeito voluntário comparado a um pecado, não vou fazer uma comparação, só estou fazendo um exemplo, usando como exemplo o pecado grave ali. Ele é uma nuvem negra que cobre toda a luz, e não passa a luz da verdade, do conhecimento, da graça na alma, não alcança, ela fica na escuridão. Mas quando ela tem também uma soma de pecados veniais que vão acumulando, eles vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, vão ficando tão... Vai virando uma bola de neve. Então, uma bola de neve, quando ela começa lá no pico da montanha e vai descendo, ela vai crescendo, 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 e quando ela chega lá embaixo, ela só terra um tanto de espaços onde ela atinge. Por quê? Porque ela começou pequena, mas ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, esses defeitos involuntários, quando eles não são corrigidos, quando a alma não está atenta para ir corrigindo, para ir ali renunciando, aquele renunciar-se a si mesmo a cada momento, a cada instante, e assumindo a cruz mesmo, ele vai virando essa bola de neve e vai também fazer com que se torne algo tão grave quanto um pecado grave. Se torna tão grave a soma dos defeitos involuntários. Então, Senhor, dá-nos a graça de estar atento para que esses defeitos involuntários, eles não se tornem bola de neve e nos matem, nos soterrem, nos sufoquem e nos tirem a vida da graça, nos tirem a vida sua da nossa. Não nos tire a sua vida da nossa vida, não nos tire a vida da nossa alma,
Porque, como falava no texto da semana passada, se a alma é vida do corpo, a graça é a vida da alma. Então, que a sua graça não saia jamais de nós. Que essa luz da verdade, que essa luz divina, que essa luz que é o Senhor mesmo, que é a sua própria vida em nós, ela não seja expulsa, ela não seja exterminada pela soma dos defeitos, dos pecados, das situações, das circunstâncias, das correspondências involuntárias, mas repetidas e não e não e pela nossa falta de atenção, pela minha falta de atenção, pela minha falta de correspondência. Também você falou da correspondência na semana passada, da importância dessa correspondência, estar atento para corresponder, mas para corresponder de forma aquilo que o Senhor está trazendo e não ao contrário daquilo que o Senhor está trazendo, não correspondendo ao contrário, não respondendo contrariamente, mas de encontro, indo ao encontro de forma a abraçar com a tua verdade, com a tua luz, com a tua vida, com o teu projeto na minha. Amém, filho.